Olá, obrigado aí pela tua atenção, um ótimo dia para vocês. Eu queria demonstrar aqui um addon que eu acho interessante, que está disponível aí, mas é um addon pago, tá? Eu recebi aqui como presente de um irmão, e esse addon vai nos permitir a gente fazer alguns efeitos destrutivos na malha de um objeto. O importante é que vocês saibam que esses plugins, vocês precisam entender se ele está compatível com a versão do Blender que vocês estejam usando, e se tua máquina muitas vezes atende o requerimento que o plugin exige. Para entender quem é esse addon, nós vamos entrar na página aqui, ó, do Blender Market, e vocês vão encontrar o addon RBD Lab 1.3 ou RBD Lab 1.3. Para vocês adquirirem o addon, vocês precisam estar inscrito aqui no Blender Market. Vocês querendo comprar, é só clicar nesse link, pagar o valor aí correspondente ao plugin. Depois vocês vão entrar no Blender, vão vir na opção de preferências, vão clicar em Install, e lá no diretório onde vocês têm o plugin, vocês vão selecionar e vão instalar. No momento que vocês instalarem, já vai aparecer aqui a opção Physics RBD Lab. Eu estou usando a versão 3.3, tá, pessoal? Eu coloquei aqui de forma prática uma malha para simular um efeito destrutivo nessa malha. E para entender, nós vamos abrir aqui o painel da lateral. Vocês vão ver que ele cria uma guia chamada RBD Lab. É aqui que nós vamos começar a fazer os efeitos possíveis. Então, o primeiro efeito que eu queria demonstrar para vocês é o uso de uma caneta para fazer um traçado e fazer a fratura dessa malha. Então eu venho aqui em Start Annotation para iniciar o processo, lembrando também que vocês podem fazer com pintura aqui em cima, tá? Mas eu acho o Annotation mais prático, então eu vou clicar no Start Annotation, o cursor se transforma numa canetinha e se vocês repararem, a ferramenta aqui, ó, do Annotation está ativa. Agora basta, com o botão esquerdo pressionado, eu desenhar sobre a superfície do objeto. Vou fazer alguns traços aqui bem simples, para não ficar muito pesado. E depois que eu concluir o processo do desenho, eu venho aqui e clico End Annotation. Agora nós vamos começar as nossas etapas de fraturar a malha. Então se vocês olharem aqui no módulo mais abaixo, vocês vão ver que existe um módulo de Cell Fracture. Como eu vou utilizar o Annotation Pencil, eu vou selecionar apenas essa opção aqui, ó. Vou correr mais embaixo. E mais embaixo vocês vão ver que eu tenho a opção de criar uma coleção, ou então ele já cria a coleção com o nome Cube, como a coleção principal. Tá? Então, para fraturar, onde eu fiz os traços, eu vou clicar em Fracture. Eu clico, aguardamos alguns instantes. Toda a malha foi fraturada e vocês vão perceber que ele jogou todos os pedacinhos de fratura dentro, ó, do nome Cube. Agora, para nós apagarmos diretamente, a gente pode clicar em Clear Annotation e a gente apaga o traço que foi feito. Então já tenho aqui as minhas fraturas e agora eu vou fazer outro tipo de recurso, que vai ser o recurso Read Body. Eu vou aplicar na malha, que já está selecionada, a opção Add Read Body Active, porém eu vou deixar no modo Deactivation. Ou seja, eu vou dar o Read Body, mas as peças não vão se mover enquanto não houver um outro objeto que atrite contra elas. Então eu simplesmente posso chegar aqui, clicar em Add Read Body Actives, vamos dar um play, vocês vão ver, ó, que não vai acontecer nada com os fragmentos que eu gerei e onde eu acrescentei o Read Body. Agora nós vamos criar aqui um objeto, adicionando na área uma mesh e o Sphere. Vou diminuí-la com a tecla S de escala, vou trazê-la para cá para cima, vou diminuir um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer essa esfera atritar com essa superfície que está aqui embaixo. Então eu posso gerar nela uma animação bem simples aqui nessa área. Uso a tecla I, Location, e vou no frame 30, trago a esfera para cá para baixo, para ela atravessar a malha, tecla I, Location. Então eu tenho uma animação que eu já coloquei aqui, ó, para fazer o atrito que eu preciso. Vou então aplicar nessa esfera, vindo aqui na guia de física, o Read Body com o efeito Passive. E vou fazer nele a animação.
Vamos utilizar aqui no formato Mesh. Quando eu der o Player, os fragmentos vão cair. Então, para não cair, o próprio sistema aqui já tem uma função que me permite adicionar um chão aqui junto à cena. Então, eu venho aqui em Ground, ó, clico em Add Ground. Eu vou diminuir, selecionando ele com o botão esquerdo, tecla S. Vou trazê-lo um pouco mais para baixo. E se eu der agora o Player, vocês vão ver algo parecido com isso, o atrito, mas o chão não está muito junto aqui. Então eu preciso olhar para uma vista aqui lateral, trazer o chão bem na posição aqui onde está os estilhaços. Aqui o movimento. Vamos dar o Player para ver como é que fica. O objeto vem, ó, e cria esse efeito de explosão. Só que aí vem o fato mais interessante desse addon, que permite a gente fazer efeitos magníficos. O que eu vou estar mostrando para vocês aqui é algo bem simples. Então voltamos para um ponto qualquer de colisão aqui. Nesse exemplo eu vou puxar a agulha até esse ponto em que a esfera está colidindo. Aqui está suficiente para o que eu preciso. Eu volto na guia do addon, vou lá na opção de físicas. Vocês vão encontrar aqui, ó, a opção de partículas e nós vamos gerar alguns efeitos de partículas interessantes. Então, nesse ponto, no frame 17, eu vou usar esse recurso aqui, ó, Debris. Ele vai me permitir que eu coloque estilhaços junto ao recurso. Então, eu clico em Emit From, aguardo. Ele já colocou uma quantidade de estilhaços, do qual agora, se eu quiser, eu posso reconfigurar esses parâmetros que estão aparecendo aqui. Então, se eu voltar, ó, do passo 0, quando ele der o atrito, ele já gera alguns estilhaços, mas são estilhaços muito grandes. Vamos deixá-lo aqui em 0.02. Veja que os estilhaços diminuem aqui na visão do processo. Dando Player, olha como os estilhaços diminuíram. Agora, mais embaixo, se vocês correrem, vocês vão ter a guia Dust, que são efeitos de poeira. Se eu quiser gerar um efeito de poeira aqui, eu posso, a partir de um ponto, digamos que eu queira a partir daqui, ó, desse ponto aqui, que é o frame 19, usar o Emit From Current Frame. Clico nele, aguardo alguns instantes e ele já coloca o efeito também de poeira aqui. Eu posso aumentar o número, posso deixá-lo aqui em 400 e posso também, ó, baixar o tamanho dessa poeira. Posso botar como 0,2. Pronto. Voltando à minha animação do espaço no frame 1, eu tenho agora os estilhaços sendo projetados, mas eu queria, ó, diminuir essa poeira aqui para 0,02. Veja que eu já diminuo a condição da poeira aqui no visual. Dando Player, novamente, está aí o efeito de perspectiva dada ao processo aqui com o RBD Lab. Bem interessante, né, pessoal? Agora, se eu quiser, por exemplo, selecionar o ground, vou fechar aqui e desabilitá-lo da vista aqui, ó, como é que ficaria a visão dentro da minha animação? Nós vamos ter agora como fazer o bake dessa animação para depois a gente colocar materiais. Esses materiais vocês podem selecionar, por exemplo, o fragmento. Vindo aqui em materiais, vocês vão ver que eu tenho um material externo, que é essa cor que vocês estão vendo. Se eu quiser dar uma coloração diferenciada para ele, aí eu preciso entrar na guia chamada material e dar para ele aqui, ó, uma tonalidade vermelha. Pronto, todos os fragmentos ficam vermelho. Se eu quiser que os fragmentos internos fiquem numa cor branca, eu venho aqui e no Inner eu uso uma coloração branca. Agora, quando acontecer a animação, ele espatifa os fragmentos com duas colorações aí que eu especifiquei junto ao processo. Tá lento? Tá, porque minha máquina é um pouquinho fraca com adaptador gráfico. Quem tiver uma máquina com uma boa placa gráfica, boa memória, vai conseguir fazer isso aqui de forma bem mais rápida. Mas o essencial aqui é, depois que a gente fez todo esse processo, é voltar na guia chamada Físicas, onde tem o cache, tá vendo aqui? Vocês vão dizer de onde é que vocês querem a animação, de que frame a que frame. Então aqui, ó, eu vou do frame 1 até o frame 50
para mim é suficiente. Nós vamos precisar também vir aqui, colocar 50 frames. E agora vamos fazer o break aqui, ó, da animação. Ele vai até o frame 50 e para a simulação que nós fizemos. Vamos ver como ficou? Dando play. Tá aí uma simulação com efeito de fragmentação interessante.